Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os discípulos disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que Tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, mãos e pés atados com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Que fala de um homem morto e que ressuscitou. Essa liturgia também nos prepara para uma outra morte e uma outra ressurreição, a própria morte e ressurreição de Jesus. Então nós temos aqui como se Lázaro antecipasse os acontecimentos da própria vida de Jesus e morte de Jesus. Mas Lázaro, meus irmãos, é um símbolo muito profundo da nossa própria humanidade. Lázaro encerra na morte o sentimento de pecado, a vida de pecado que todos nós vivemos. Todos nós estamos, de uma certa forma, encerrados no túmulo. Estamos encerrados no sepulcro por causa dos nossos pecados. São Paulo aos Romanos diz que por causa de um homem só o pecado entrou no mundo. E mediante o pecado, a morte também entrou no mundo.
E porque a morte entrou no mundo, toda a humanidade está sob o maligno, está sob a morte. Quando Lázaro estava a ponto de morrer, as suas irmãs mandaram um recado para Jesus e disseram para Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama, aquele que o Senhor ama está para morrer, né? Quando Jesus recebe a notícia, ele se encontrava junto com seus discípulos, e vejam, eles estavam se recuperando da perseguição dos judeus. Os judeus perseguiram Jesus, seus discípulos, e queriam matar Jesus. Os discípulos quiseram impedi-lo de fazer isso. E Jesus então tem essa ideia: eu preciso ir novamente para Jerusalém, que a cidade ficava ali próxima de Jerusalém, a cidade da Betânia. Embora, meus irmãos, pudessem encontrar a própria morte, Jesus iria voltar para o meio dos judeus. Embora ele pudesse encontrar a própria morte, ele mesmo assim queria ver aquele a quem ele amava. Então Jesus, preste atenção, deixa as crianças agora, catequista, preste atenção na palavra de Deus. Embora Jesus pudesse encontrar a própria morte, pudesse correr o risco de morrer, ele foi na direção daquele que ele amava. O amor de Jesus, meus irmãos, se revela ainda mais quando nós temos aí o menor versículo da Bíblia: e Jesus chorou. Ele chora a morte do seu amigo. Deus continua a amar o homem e continua a chorar. Deus continua a amar o homem e continua a chorar por causa da sua situação de morte. De fato, a morte, ela nos assedia. E não só a morte física, ela se aproxima de nós a cada instante, mas também aquela morte que a Bíblia chama de morte do espírito. Essa morte se insinua em todas as ações humanas. Em tudo que nós fazemos tem um veio de morte, tem um sentido de morte. A morte vive nos assediando, né? Hoje nós vamos rezar novamente aquela oração de exorcismo para os catecúmenos. São 3 semanas seguidas antes do batismo deles. No dia do nosso batismo também o padre faz uma oração nos exorcizando de todo o mal. Por quê? Porque nós carregamos dentro de nós o demônio, carregamos dentro de nós as más ações, né? Carregamos dentro de nós a maldade. Nós somos capazes de fazer coisas que nós não imaginamos. Às vezes criticamos os outros porque fazem isto ou aquilo. Se nós estivéssemos nos seus lugares, faríamos exatamente. Porque a morte entra dentro de nós, porque a morte está dentro de nós, porque o maligno está dentro de nós. Antes do dilúvio, o livro de Gênesis conta que Deus olhou para a humanidade e viu que a maldade do homem se espalhava sobre a terra, e disse que o coração do homem era cheio de malícia. O nosso coração é cheio de malícia. Hoje, mais do que nunca, o Salvador grita do lado de fora do túmulo onde nós estamos mortos e diz: venha para fora. Hoje Jesus nos diz: saia da sua maldade, saia do seu pecado, saia da sua indiferença e saia da desordem que é a sua vida. Uma vida desordenada é uma vida repleta de pecado. Se a nossa vida anda desordenada, a gente tem que perguntar: será que eu não estou na morte? Será que eu não estou vivendo no pecado? A palavra profética da primeira leitura maravilhosa que nós ouvimos do profeta Ezequiel se torna realidade em Cristo, que é a ressurreição e a vida. O profeta Daniel fala em nome de Deus dizendo: eis que abro, aliás Ezequiel, eis que abro os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas. Nós temos em nossa paróquia, meus irmãos, a pastoral da acolhida. A função principal dessa pastoral é acolher as pessoas
tirando essas pessoas dos seus túmulos. Sim, que túmulos são esses? É o túmulo, por exemplo, da mulher que perdeu a esperança e não acredita mais na possibilidade de sustentar os seus filhos pequenos. É o túmulo das mulheres presas. 81% das mulheres presas no Brasil são mães. E 56% moravam com seus filhos pequenos e eram as provedoras do seu lar. Nós temos uma justiça que nunca nem olhou para essas mulheres, mas quando a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro estava presa, a justiça soltou. Por quê? Porque ela tinha filhos menores. E as outras milhares de mulheres que estão na mesma situação, nós vemos que quando as pessoas não são respeitadas os seus direitos, elas permanecem na morte. Então anunciar Jesus é anunciar que Ele é mais forte do que as forças do pecado que nos destrói. Quando Jesus chamou Lázaro para fora da tumba, Ele disse às suas irmãs: desatai-o, desatai-o. Quando nós tiramos alguém do túmulo da depressão, do túmulo do desespero e do sofrimento, é nessas horas que Jesus nos diz: desatai-o. Porque libertos, meus irmãos, que nós fomos dos laços da morte, agora nós temos que ir aos cemitérios do mundo. É isso. Jesus nos convida a ir aos cemitérios do mundo, lá onde as pessoas estão encerradas nos seus túmulos, a fim de desatar aqueles que sofrem pela morte social, e dizer a essas pessoas que elas não pertencem à escuridão, dizer a essas pessoas que elas não nasceram para viver na morte. Nós não podemos viver na nossa vida a vida inteira carregando um peso. Nós não podemos viver na nossa vida vivendo no escuro do nosso túmulo. Aliás, não é nosso. Nós não temos que dizer que é nosso túmulo. Nós temos que viver para a luz. E Jesus nos chama para viver para a luz. Ele nos diz que nós não precisamos habitar a região da morte, mas que nós podemos chegar à vida, nos aproximar da vida. Jesus nos chama, todos nós hoje, como chamou Lázaro: vem para fora. E diz para nós que saímos de fora: desatai outros que estão na morte. Vejam outras pessoas que estão na morte. Aqui na nossa pastoral da acolhida nós temos quem são as pessoas que ajudam os outros.